pais permissivos, pais autoritários, pais negligentes ou participativos? Que tipo de atuação você está tendo na criação dos seus filhos? E que consequências uma atuação aí mal administrada pode trazer na vida deles? Que danos psicológicos pode provocar na vida adulta dessas crianças? Hoje, nosso Psicologia em Pauta podcast vai falar sobre esse assunto. Fica aí comigo para a gente poder conversar e bater um papo muito importante. Damn. Yeah. Yeah. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você vai estar assistindo ou ouvindo, mas está no ar mais um episódio do nosso podcast Psicologia em Pauta. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com essa nova fase do podcast, agora com vídeo, né? Essa novidade aí. Estou muito feliz mesmo. Espero que vocês gostem desse projeto. Está sendo feito com muito amor e carinho para todos vocês, com esse intuito, né, de falar de psicologia em pauta, porque a psicologia está em tudo, né? E a minha intenção é contribuir aí para esse conhecimento, trazer esses temas muito importantes. E vamos começar, tá bom? Aproveita, já segue as nossas redes sociais aí, no Instagram, @psicoempauta, né? E segue a gente aí, manda suas sugestões no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí agora, aqui embaixo. Deixa o teu like aí para ajudar a gente, tá bom? E hoje vamos falar do tema relações familiares, né? Equilíbrio aí naquele momento ali da educação dos filhos. Quais os tipos de pais são mais recomendados, né, para atuarem ali na educação desses filhos, né? Que consequências que essa atuação ali mal administrada pode causar, pode trazer para essas crianças, futuros adultos, que transtornos eles podem, há uma probabilidade de causar, né? Por que eu tô falando disso? Porque, deixa eu falar para vocês, eu escrevi um artigo nessa revista aqui que saiu agora, que é Quebrando o Silêncio. Vou colocar aí para vocês depois, nas redes sociais também tem lá o artigo. Nesse artigo eu falei sobre isso, né? Entrevistei aí 2 profissionais excelentes, que inclusive, peraí, vou já falar para vocês que é uma das convidadas que estará com a gente aqui hoje. E esse projeto, Quebrando o Silêncio, olha só, é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem todos os anos, que aborda essas questões aí de violências, tipos de violências. Esse ano é violência psicológica, mas esse artigo que eu escrevi fala sobre isso, sobre essas relações familiares, estilos parentais, para você poder se aprofundar no assunto e entender um pouco mais. Tá bom? Sem mais delongas, vou chamar a nossa convidada de hoje. Sim, nós temos convidada especial e ela vai estar aqui com a gente falando sobre esse assunto que eu acabei de introduzir para vocês. E ela, inclusive, foi uma das entrevistadas desse artigo que eu escrevi, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada. Fica aí com a gente, tá bom? Então, está aqui a nossa convidada especial de hoje, Keila. Muito obrigada por topar esse convite aqui para conversar com a gente aqui hoje nesse episódio. Deixa eu te apresentar, antes de falar teu oi oficial, vou apresentar um pouquinho aqui. Inclusive, eu vou ler o que está aqui na matéria da revista, do artigo, qual eu mencionei aí no início, né? Tá descrito aqui, estou com a revistinha aqui. Keila Salles. Keila está onde agora? Só para gente situar. Em Florianópolis, Santa Catarina. Olha aí. Mas a internet nos une, ainda bem.
Keila Salles é neuropsicóloga, tudo ok, né, Keila? Isso mesmo. Psicopedagoga também, é um currículo extenso aí, mestre em psicologia, lá pela Universidade Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e ela é especialista aí nesse atendimento infantil, tem uma vasta experiência aí também no ambiente escolar, enfim, tem esse know-how todo para falar sobre esse tema que a gente já vai explorar aqui, que tem perpassa aí nas questões familiares, enfim, a gente vai explorar um pouquinho aqui. Então, dá logo o teu oi oficial aí para todo mundo. Já de antemão te agradecendo por ter aceitado conversar sobre esse tema que é muito importante, que com certeza vai agregar muito, trazer muito conhecimento aí para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Então, Gerlane, eu que agradeço o convite, queria dar um oi, né, para todo mundo que está ouvindo a gente e dizer que é sempre muito rica essa troca, que é sempre muito bom poder contribuir naquilo que a gente ama fazer, né? Acorda cedinho e estamos até agora há pouco, antes de começar a gravar, nesse movimento de ensinar e de buscar e de trocar com pais, com outros profissionais, né? Então, é muito bom. E se eu posso contribuir com um pouquinho que eu sei, então a gente fica feliz. Eu que agradeço o convite e espero ajudar quem estiver ouvindo com alguma dificuldade, né? No que se refere à educação das crianças. Muito importante, realmente. E a gente está nesse universo agora, que é essa febre de podcast, então, e só tem a acrescentar para a gente, né? A gente só tem a ganhar com isso, porque é conhecimento atrás de conhecimento, coisas que antes, assim, a gente não tinha tanto acesso. E eu acredito que esse olhar, assim, para a saúde mental, saúde emocional, para esse cuidado aí com essas relações, ele tem aumentado graças a essa repercussão toda, né? Toda essa dedicação dos profissionais, assim como você agora, que está se disponibilizando, como você falou, na correria, tudo, mas se dispôs a estar aqui para compartilhar aí esse conhecimento, né? E isso só tem, todo mundo tem a ganhar com isso. Tanto você está compartilhando, está contribuindo para ajudar todo mundo, e as pessoas que vão ter acesso a essa informação, né? Acho que é enriquecedor para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, como eu falei, sobre essas relações familiares, porque está mais do que comprovado. Cientificamente, você vai poder falar aí na relação à neurociência, e, enfim, todo mundo, até nas vivências, está totalmente comprovado que a forma das relações familiares dos pais, dos cuidadores com as crianças impactam na vida delas, aí, ó, jovem, adulto, até na velhice, inclusive, tudo, para o modo como elas vão funcionar, né? Psiquicamente falando, como elas vão se desenvolver, no desenvolvimento humano mesmo, falando, né? Sim. E como que é? Fala pra gente aí, perpassando aí pela neurociência, por toda a sua experiência na clínica também, nesses atendimentos, e no ambiente escolar que você também já teve esse contato, né? Como que se dá esse impacto de fato assim na vida delas? Então, Gerlane, você fala de um assunto que é recorrente no consultório e que a gente precisa, né, a partir, sei lá, de quando se toma ciência da situação, tem um movimento de mudança, né, de transformação. Então, como você disse, muito se sabe, desde que o mundo é mundo, que a família é a base emocional, né, de cultura, de educação de um ser, né? Então, quando se pensa em uma criança que começa a correr na igreja, ou começa a correr e não ouve o pai, o que se normalmente pensa? É mal educado, né? Parece que não... Que ninguém ensinou em casa, que não pode correr na igreja, ou que não pode empurrar, ou que não pode pisar no pé do outro e não pedir desculpa. Quando acontece alguma coisa assim, normalmente, sem que a gente estude isso a fundo, a gente entende, né, pela cultura, que
a criança não foi bem educada, né? Então, todo o investimento emocional, psíquico, toda a relação de educação, ela vem até antes do nascimento da criança, né? Então, a concepção, o fato de você desejar essa criança, já é algo que vai nortear, ou que pode até direcionar para um diagnóstico. Muitas pessoas não sabem disso. Tanto que, quando eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, eu estudo como que estava essa mãe e como que estava essa relação entre mãe, pai e futuro bebê, né? Ou bebê, ou aquela gestação ali. Porque isso também é um critério que pode contribuir para um diagnóstico de transtorno, por exemplo, ou para uma comorbidade, por exemplo. Não é o único fator, que fique claro, mas também pode contribuir, né? Então, tem muitas comorbidades ou transtornos que eles são multifatoriais. Então, olha só a importância de se ter uma concepção e do investimento que nós, seres humanos, precisamos ter para ser pessoas saudáveis, né? Então, ali dentro da barriga da minha mãe, eu já tenho a necessidade de ser amada, né? De ser ali conduzida, de ter rotina, enfim, ter todo um aparato para crescer bem. E isso implica em muito o funcionamento do ser, né? Não à toa temos crianças que têm ou que sofrem de depressão, de ansiedade, né? Cada vez mais cedo. Jovens, adultos, idosos, né? A gente tem muitas pessoas que sofrem com doenças mentais em decorrência de toda uma história de vida comprometida, talvez de uma educação muito rígida, talvez de uma educação muito liberal, né? Ou nenhuma nem outra, ou negligência da educação. E pouquíssimos casos a gente percebe que tem uma família com uma assertividade na educação, né? Com uma participação adequada dentro dessa educação da criança. Então, antes mesmo da gente pensar nessa criança, bebê, a geração dessa criança, a concepção dela, também tem uma implicação quanto ao que ele vai ser. E isso nos traz um pensamento de o quão cuidadoso deve ser ter um filho, né? De quanto cuidado a gente precisa ter a responsabilidade, tanto que eu ainda não sou mãe por causa disso, né? E ainda não sei se você, talvez não. Mas estamos conversando, estamos decidindo ainda, né? Mas é tanta responsabilidade, eu estudo isso há tanto tempo, e eu sei o quanto eu posso contribuir também, né, nessa questão de educar pais, que realmente, né, até o desejar, e se eu continuar como estou, né, na incerteza, eu prefiro não ter filhos. Por quê? Né? Porque pode ser que ao eu engravidar, né, enfim, e aí o que eu vou pensar, meu Deus, isso, aquilo, eu vou trazer esse sentimento também para minha criança, olha quão sério isso é. Né? Então, e isso sim pode ter implicações positivas ou negativas. Outra coisa também importante, e que, enfim, a gente pode até falar disso mais à frente, mais detalhadamente, mas é a questão de você educar filhos de maneira diferente. Né? Tem a ver com essa influência aqui, tem a ver com esse impacto que causa. Né? E isso me faz recordar, se você me permite, é claro, Gelane, falar de um caso, né, de pacientes meus, e eu percebo um movimento de educação diferente. Para os dois têm a mesma idade, são, né, são irmãos, idades aproximadas. Por ter uma comorbidade, ele pode fazer tudo. O outro, por não ter comorbidade alguma, é o esquecido. Olha só que interessante. O que a gente percebe de movimentação emocional e quanto isso está implicando na vida deles? O que não tem comorbidade nenhuma, ele está com baixa estima. Ele chora, ele acha que ele não pode fazer as coisas, ele se esconde, né? Está com dificuldade na escola, não tem comorbidade nenhuma. Mas olha só o movimento do emocional. Né? O irmão se aproxima, ele tem raiva do irmão,
né? Porque o irmão, enfim, pode tudo, ele não pode nada, né? Olha só, e os pais estão fazendo esse movimento e não percebem, né? Então, até que ponto isso também não afeta essa questão da disciplina? Mas isso é uma coisa que eu vou falar lá na frente, que a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu digo que essa concepção de filho também pode diferir, né? Nessa relação entre pais ali. Então, talvez um filho eu desejei mais, outro filho eu desejei menos, e isso é transposto ou projetado de forma visível, que esse filho sinta. Olha quão sério isso é, né? É muito sério. E talvez os pais não tenham se percebido nisso, né? Então, talvez alguém já tenha notado, a própria criança ou o próprio adolescente tenha notado, mas o pai e a mãe não notou quão prejuízos ela trouxe nesse desejo e nesse investimento afetivo na criança, né? Então, é muito importante e você, pai ou mãe que está me ouvindo, faça esse questionamento, essa reflexão também, se você tem mais de um filho, né? Porque todo investimento... Sim, pode falar. Muito interessante, até porque os pais têm uma... Deixa eu ver, não sei se é um costume ou... Enfim, às vezes até inocentemente, de achar que a criança não entende. Ela não está percebendo aquela diferença do tratamento. Ah, não entende, não é criança. Ainda existem esses argumentos dos pais. Ah, não, é criança, não sabe nem do que a gente está falando. Mas você pode até falar para a gente com mais propriedade sobre, pela neurociência, desde quando essa criança ela já começa a criar memórias afetivas e todo esse tratamento, o ambiente ali que ela está vivenciando, o quanto que influencia, impacta nela, desde que momento ela já tem mesmo a compreensão da realidade dela, ela já se entende ali como alguém que tem essas memórias, esses sentimentos, essas emoções todas impactadas ali, tanto pelo tratamento da família e pelo ambiente ali que atravessa ela também. Pode explorar um pouquinho para a gente? Claro! Nossa, tua pergunta é bem interessante. Inclusive, hoje, né, eu estava falando com um paizinho de um paciente, de um bebê de 2 anos e pouquinho, né? E um bebê super inteligente. E, Gerlane, por incrível que pareça, as memórias afetivas, a partir do momento que a criança nasce. Na verdade, a concepção, esse sentimento de pertencimento, de amor, como eu te falei, de ser desejada, já é uma sensação que é inexplicável, entende? Então, é perceptível. Todos os pacientes adultos que eu tenho, que têm baixa estima, que têm depressão, que têm algum transtorno em decorrência da família, do não investimento familiar, investimento que eu digo afetivo, né, e emocional, tem uma situação de, eu não fui desejada, eu não fui amada, eu não fui planejada. Sempre é essa fala. A minha mãe sempre falou que eu fui um problema, que eu vim para estragar os planos, tá? Então, esse discurso, ele existe, por isso que eu falo. A concepção do ser está ali, no ventre, já se cria um sentimento emocional, já tem uma memória afetiva, como você colocou. Agora, a partir de que mês é possível avaliar, né? A partir do nascimento. Hoje a gente tem escalas que avaliam bebês, né? E eu trabalho com uma delas, que é a Bailey 3, né? Tem o Denver, tem várias escalas que começam a avaliar o bebê a partir de meses de vida, né? De dias, né? Então, a partir de 10, 20 dias, a gente já consegue estabelecer alguns marcos do que o bebê consegue responder através de som, através de luz, através de estímulos, o contato visual com a mãe, né? Enfim. Então, é muito cedo que a gente consegue ter esse funcionamento. Então, bebê, sim. Hoje, a neurociência nos deu esse brinde, né? E eu sou encantada por ela a cada vez que eu descubro mais. Que a gente consegue, sim, ter essa percepção emocional quando esse outro aparece, né? Quando mais ou menos ali 8, 9 meses, a mãe aparece, a criança já riu, uma criança típica, né? Uhum. E você que é mãe sabe melhor que eu isso, eu sei só pela ciência.
E tem outras coisas, por exemplo, o outro, em que momento é que esse outro é diferente de mim? Aí, a partir dos 2, 3 anos, né? Ali por final dos 3 anos, a gente já consegue ter essa distinção clara de que esse é ela, ele, né? Eu sou diferente do outro ali, tá? Mas a memória afetiva, ela vem muito desde cedo, desde a concepção, e vai em crescimento, né? A partir desse vínculo com o outro ali, com a mãe, com o pai, com as pessoas próximas, né? Realmente é algo construído, mas se tem desde o início, sim, isso é fato. Muito, muito interessante. Agora a gente derruba por terra aí os argumentos do pessoal que fala, é só uma criança, não sabe nem o que está acontecendo. Eu já ouvi, inclusive, gente que diz assim, não sabe nem que está no mundo ainda. Nossa, Nossa, esse pai que realmente não sabe o mundo que ele vive e como a ciência tem avançado. Olha só que interessante, Gerlane, eu quando falo de neurociência, ainda mais de intervenção no desenvolvimento infantil, uma curiosidade, né, para quem está ouvindo, eu participei de um congresso recentemente aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, que já estão estudando, tem uma doutora em psicologia aqui na PUC, em São Paulo, que ela está estudando a possibilidade de você estimular crianças atípicas na barriga da mãe. Nossa! Olha só que fantástico, parece brincadeira, eu fico arrepiada quando eu falo isso. Mas sim, né? Qual que é a proposta desse estudo? Né? Eu vou depois pesquisar o nome dela aqui para passar para vocês, se vocês quiserem pesquisar, ou enfim, saber mais. Eles pegam, amostra famílias, né? Famílias que têm histórico de autismo, históricos de TDAH e que podem ter outras crianças, né? Com essa situação em vulnerabilidade social no estado de São Paulo. Então, eles vão pegar uma amostra mais ou menos de 500 crianças para fazer, de pessoas que têm autismo na família ou TDAH, e que essas mulheres, né, estão grávidas, para fazer esse grupo controle. Né? Então, eles vão fazer ali todo um trabalho de orientação parental, de como que essa mãe pode estimular a barriga, de cantar, de fazer carinho, dizer quanto que essa criança é amada, né, de quanto que ela é desejada, de quantas coisas vão ficar tudo bem. Eles vão trazer essa família próxima para estar junto, dar todo o suporte necessário. E, enquanto isso, estimular neurologicamente falando, com eletrodos, né, essa grávida, né, com essa situação de estímulos sensoriais mesmo. Então, olha que bacana isso. Então, daqui a pouquinho, e não vai demorar, porque o grupo controle já está sendo montado, ela apresentou para a gente que em outros lugares do mundo já houveram resultados positivos. Então, aqui no Brasil, é o primeiro grupo de pesquisa que está trabalhando com isso, né? Então, até que ponto a ciência está chegando? Então, a gente sabe que sim, as crianças têm essa possibilidade, né, de serem estimuladas muito cedo hoje, mas de serem estimuladas ainda no ventre é muito legal, né? Porque se eu tenho histórico na minha família e se existe a chance de o meu bebê nascer, né, com algum transtorno, por que não fazer a prevenção, né? Por que não? Então, enfim, é algo inovador e é algo que a gente pode daqui a pouquinho falar em outro dia, ou daqui a alguns meses, quando sair mais informações sobre, mas só para te dizer quão a ciência tem evoluído nesse sentido da educação, no sentido do que traz bem-estar. Com certeza eu vou querer falar, por favor, me avise se tiver novidade nessa área que a gente Eu estou vai acompanhando isso tudo, eu estou acompanhando, a gente vai ter muita coisa para falar sobre ele. vai voltar para falar assim, por favor, né? E então, finalizando só esse tópico aqui que a gente falou sobre essa questão do impacto desde a concepção. Olha só, eu comecei a falar sobre esse impacto ali no convívio, ambiente, mas aí você já me trouxe uma coisa muito mais rica, que é desde concepção, desde quando aquela mãe ali está pensando em ter um filho, já vai impactar ali, é muito interessante. Então, os pais aí já podem saber que você falar que ama, cantar para a barriga ali, tudo, Sim.
faz muito bem. E o contrário disso também, quando a mãe sofre ali naquela gravidez, Sim, né, de repente indesejada, infelizmente acontece, mas aí quando ela sofre ali com, de repente, o abandono, todas sim, essas coisas ruins que acontecem, também vai impactar, infelizmente, né? Algumas coisas é sim. possível reverter, outras não, mas enfim, esse é importante saber, é importante ter o conhecimento, como a gente iniciou falando aqui, né? Mas aí a gente vai seguindo e vai falando ali, tá, os filhos nasceram, enfim, aqueles pais querem ali manter esse equilíbrio ali no lar, é, praticar ali a educação da melhor forma possível. A gente passa por um termo aí que ele está sendo mais explorado agora, que é a comunicação não violenta, né? Dentro desse lar ali. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse termo dentro daí da psicologia e tudo, qual a importância dele ali para o fortalecimento desses vínculos, esse afeto ali dentro do lar, como é que ele impacta e auxilia ali nesse equilíbrio, nessa harmonia da educação dos filhos. Então, é um assunto que não é tão novo assim, né, mas está se tornando um pouco mais conhecido agora, né, destrinchado e disseminado por Marshall Rosenberg, né, então ele tem alguns livros, né, tem algumas edições até atualizadas, coisas novas também que têm surgido. E a comunicação não violenta, gente, é baseado no afeto, né, é uma educação que requer um pouco mais de cuidado, que requer dos pais um pouco mais de responsabilidade. Infelizmente, nós seres humanos temos um probleminha que, enfim, a gente fala, mas eu fui educada assim, mas meu pai me criou assim, eu nunca morri, né? Porque o meu filho meu tem que fazer desse jeito, então não faz. E isso, hoje, nos nossos dias, tem uma implicação diferente dos dias antigos, né? Então, não se leva muito em consideração, às vezes, eu vou fazer assim, porque meu pai fez assim. Mas o século XXI é um século diferente, né? As pessoas, a cultura, as emoções, né? Toda essa explosão de estímulos que tem, tanto de julgamentos, quanto de culpa, né? Quanto de você se cobrar demais. Então, assim, a comunicação não violenta, ela sendo implantada aos pouquinhos, tudo na vida tem que ser, né, aos pouquinhos. É possível produzir, né, ou contribuir para um ser mais saudável. Por exemplo, né, e aí Rosenberg, ele coloca alguns passos para que a gente consiga observar o nosso ambiente de uma maneira mais empática, né? Então, a gente precisa observar, a gente precisa ter sentimento quando a gente vai se comunicar com as pessoas, expressar aquilo que a gente está sentindo, não que a gente quer, né? Então, ali com uma criança bagunçando ali, ou bagunçando não, tá brincando com os brinquedos, e aí vai lanchar ou vai fazer uma outra coisa, e a mãe, normalmente, não estou falando que são todas, mas menino, já deixou esse brinquedo aqui de novo, vem aqui juntar os brinquedos, né? Senão, enfim, né? Então, é diferente da comunicação não violenta nessa situação, como seria dizer, filho, eu reparei que você deixou os brinquedos no chão, né? Isso sem gritar, né? Sem perder o controle de voz, porque normalmente também os pais acabam perdendo esse controle. Eles querem que a criança se controle, mas eles não têm o controle. Olha só que contraditório, né? Então, eles já chegam gritando e eles querem que a criança, às vezes, fale baixo e obedeça. Então, hoje, a gente tem muitas crianças opositoras no consultório. E aí, quando eu pergunto para o pai como que é o tom de voz dele, às vezes, eu não grito, mas o meu marido grita. E aí, a gente tem que trabalhar isso, né, em casa. Então, chegar, dizer como se sente, olha, eu notei que você deixou os brinquedos ali no chão. A mamãe ficou triste, porque a casa fica bagunçada, né? Não é legal, vai chegar alguém, vai ver a casa bagunçada.
olha só, eu preciso que você me ajude a organizar a casa. Você poderia juntar os brinquedos? Você poderia me ajudar a arrumar os brinquedos? Olha só como é diferente, né? Então, a criança até se motiva a arrumar as coisas, ao invés de, ai, meu Deus, ela está gritando aqui, deixa eu sair correndo. Ou, eu não vou arrumar só porque a senhora está gritando comigo. Né? Então, tem tudo isso. A criança opositora, quando ela recebe uma ordem, ela se opõe, tá? Ela faz exatamente, se você está me mandando, eu vou te mandar também. Eu falo isso porque eu trabalho com um monte de criança opositora, né? Então, o meu movimento é exatamente o contrário. Ok, você não quer fazer agora? Mas e se a gente fizer isso aqui junto depois? Vamos lá, vamos fazer junto comigo esse agora? Né? Nossa, você vai fazer agora porque seu pai mandou você fazer agora, porque você está na clínica, você tem que fazer. Não, né? Então, existe todo um movimento que pode ser diferente, uma observação, uma expressão, olha, eu estou um pouco triste porque você não está contribuindo, né? Ou eu estou chateada, mamãe, fiquei irritada, mas tudo com controle de voz. E, né, é mais ou menos isso que a comunicação não violenta prega, que é exatamente esse controle, que é esse amor, que esse afeto tem que ser expressado antes mesmo de ser exigido algo, né? Porque quando se tem uma exigência, se tem uma cobrança, a gente não se sente muita vontade, não sei você, mas eu não me sinto muito, né? Agora, quando você chega, olha, eu notei que você está mais triste, aconteceu alguma coisa, né? Por que você deixou isso aqui? Né? Você esqueceu? Posso te ajudar em alguma coisa? É diferente. Você, tu tem que pegar isso aqui agora. Por quê? Porque eu estou mandando. É diferente. Produz na nossa emoção um sentimento diferente, né? Então, como que eu vou mandar ou eu vou obrigar alguém a fazer alguma coisa e essa pessoa vai fazer de boa vontade? Na maioria dos casos, não, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu convido, né, vocês a começarem a pensar, não só em relação a filhos, em todas as relações, né? Na relação profissional, na relação conjugal. Isso é saudável, isso traz um bem-estar para a gente. E eu acho um pouco. Deixa eu ser, como a gente está aqui num ambiente bem à vontade, eu vou ser bem radical, eu acho um pouco um tiro no pé, um negócio desse, assim, o tempo todo dessa forma agressiva. Porque, por exemplo, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Não é nada educativo, Não. né? Porque ele vai fazer por causa do grito, por causa do medo, da ameaça, mas depois ele vai repetir por quê? Porque ele não entendeu por que ele não pode fazer aquilo. Exatamente. Não foi educativo, foi só um grito e acabou. Ele ficou com medo e reagiu ao medo. Acho que ele só foi um reflexo do medo, né? Então, se você explicar por que está aplicando aquilo, porque, olha, por causa disso, você não pode fazer isso. Enfim, aí você está educando, né? Ele não está ali só respondendo medo. Então, eu acho meio, vamos dizer, para não dizer outras palavras, eu vou dizer bem ineficaz. Enfim, sim, Gerlane. E eu ainda reforço que não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. Talvez por isso que alguns pais prefiram não fazer, porque realmente você está ali estressado no dia, você está ali, você tem que parar para explicar por quê, como você está se sentindo e por que você está relembrando aquele combinado que você fez. Não é fácil, não. A gente não pode, né, dizer, é fácil. Não é, mas é o correto. Nem sempre o mais fácil, né, é o melhor caminho. Então, de fato, é ineficaz, como você disse, e talvez porque dá um pouquinho mais de trabalho, muitos não fazem, né, da maneira adequada. Mas eu acho que vocês que estão ouvindo aqui não são todo mundo, né? Como já dizia minha mãe. Então, eu acho que vale a pena se esforçar um pouquinho mais. E também a criação de um hábito, né? Como você falou, não é só em casa, com os filhos que eu vou agir assim, é onde eu estiver. E imagina, se você praticar esse hábito da comunicação não violenta no seu ambiente de trabalho, com os amigos, com todas as relações, você não vai chegar em casa e mudar, virar outra pessoa, né? Você vai seguir ali o que você já está praticando.
Então, acho que é mais ou menos isso. Eu vi um vídeo na internet esses dias sobre exatamente essa questão do descontrole dos pais que explodem e gritam com os filhos. Aí ela fez até uma ilustração com um copo de água. Não sei se você viu esse vídeo, mas se eu encontrar, eu vou te mandar depois. Ela põe um copo de água e enche o copo de água e o copo derrama. Aí ela escreveu assim: como a gente acha que quando ela reage ao filho, né? Tipo, aquele copo de água foi o que ele fez e o que derramou foi o que ela explodiu. Aí depois outro vídeo, como realmente é. Aí coloca estresse no trabalho, briga não sei com quem, ansiedade por causa de tal coisa, não sei o que, aí vai enchendo o copo. Aí quando chega em casa, o filho fez a bagunça e o copo derrama. Ou seja, às vezes você trouxe a bagagem ali do teu dia inteiro de trabalho, como você falou, não é fácil. Não é fácil eu estar o tempo todo zen ali. Ninguém é assim, quem dera. Ninguém, exatamente. Eu tô zen ali, o meu filho tá fazendo ali, derramando todos os brinquedos, tudo, e eu vou dizer, filho, querido, eu sei que não é Não é fácil, fácil, não é. né? Mas assim, se você estabelecer esse hábito em todas as suas relações, tratar de si mesmo também, né? Porque Super você importante. precisa do cuidado, você está dando o seu cuidado ali para o seu filho, mas você também precisa de cuidado. Então, se você ter um cuidado consigo mesmo, com a sua saúde emocional, com as suas relações, com o seu trabalho, se tratar mesmo, se cuidar, quando você chegar em casa, você vai refletir isso, né? E aí sim vai conseguir manter ali um pouquinho desse equilíbrio, dia após dia, um dia atrás do outro. Hoje eu não vou explodir, aí no outro dia, hoje também não vou. E assim vai. É isso. Ser humano é isso, né? Porque senão, e como é que vai ser? Sou de ferro? Passei o dia ali, né, com todos os problemas do mundo, vou chegar em casa, eu não sou de ferro, né? É por isso que é importante ter esse cuidado, primeiramente consigo, para poder refletir Sim, nas relações, né? sim. Né? Isso E aí aí. a gente fala, né, que tem toda uma matéria, não, uma receitinha, que a própria Bíblia fala, né, dos remédios da natureza, é atividade física, é buscar psicoterapia, é ter ali momentos de lazer com a família, né? Então, assim, também não adianta só trabalhar, e não ter esse momento para, enfim, né? Isso aí a gente pode vir outro dia para falar disso. Só que o fato é que não é fácil, mas se você não está conseguindo, tem alguma coisa aí que pode ser ajustado, né? Então, eu sempre digo que o ser humano, a gente vive em constante construção e reajustando aquilo que não foi legal ainda, e para o que eu posso voltar e fazer melhor aqui. Né? Então, quando tem esse movimento de crescimento em todas as áreas, a gente consegue ir crescendo aos pouquinhos, né? Com certeza. E por falar nisso, nessa questão, a gente até falou assim, que antes era assim. Eu vejo alguns discursos hoje de pais, não estou criticando não, porque você vai já entender. Eles falam mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Hoje, agora a gente não pode falar mais nada com essas crianças, porque não pode, igual a gente está falando aqui, praticar a comunicação não violenta. Mas alguns pais mais radicais chegam e falam assim, agora eu não posso falar mais nada com o meu filho, porque senão nossa, vai machucar, não sei o quê. Pais que estão falando assim da boca para fora, né? Só na verdade, mais expondo as suas próprias frustrações ali, a gente sabe, né? Mas aí jogam essa. Não posso falar mais nada. Eu sou pai, eu sou mãe, quer dizer que eu não tenho mais autoridade, eu não posso nem. Eu tenho até que ter cuidado com as palavras do meu filho. A gente responde sim, né? Tem que ter cuidado sim. Por quê? Afinal de contas, né? Seu filho, você tem que ter cuidado com as palavras sim, né? Mas aí eu queria que você pontuasse pra gente esse limite ali. Não, eu preciso impor a minha autoridade de pai e mãe, porque afinal de contas, né, eu preciso educar ali aquele filho, não posso deixar solto ali também,
Então, eu queria que você estabelecesse para a gente esse limite ali. Eu estou impondo, eu estou praticando a comunicação não violenta, estou tendo cuidado como eu falo com os meus filhos, como eu estabeleço essa relação, mas eu não estou deixando de ter minha autoridade de pai e de mãe ali, né? Estabelecendo esse limite na educação. Uhum. Então, Gerlane, isso também é algo que está sendo disseminado, inclusive por nós, né? Tanto que foi pauta da necessidade de falar mais sobre isso. Existem duas relações muito importantes na educação, que é o que são as exigências e o envolvimento, né? Ou a afetividade. Qual seria, né, de maneira clara para a gente encerrar o podcast? Ah, vamos falar isso e encerrou, né? Brincadeira, mas só vai quebrar o gelo. Mas se a relação entre pai e filho for baseada em exigência 50% e afeto 50%, essa é a receita mais adequada, tá? Então, assim, eu não posso ser só permissivo. O meu filho pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele vai comer o que ele quiser, ele vai dormir a hora que ele quiser. Essa criança não vai nem conseguir frequentar a escola. Porque na escola é cheia de regras, ele precisa de hora para tudo, ele precisa de hora para comer, né? Ele não vai conseguir frequentar a igreja, ele não vai conseguir andar ou frequentar espaços sociais, porque nós vivemos em uma sociedade, né, que tem regras, que nós somos controlados por regras. É a vida, faz parte de ser humano, né? Então, eu preciso ensinar isso para o meu filho, mas eu também não preciso ser autoritário, não preciso ser ir para a época passada aí, com o militarismo, né? Enfim, a ditadura militar. Não preciso ser também, porque um ou outro tem efeitos negativos, ou ainda menos. Deixa o menino fazer o que ele quiser. Mas pai, é o teu filho. Veio ao mundo porque quis, né? É porque ele tá assim porque só vive na casa da avó, ele nem me ouve, como eu já ouvi de pai. Mas quem educou foi minha mãe. E aí eu tive vontade de perguntar para ela assim, então por que ela não está aqui comigo, né? Falando comigo, já que foi ela que educou, né? Veio a senhora aqui, mas enfim, a gente às vezes precisa ter o controle, né? Então, assim, ela foi me falar, a própria mãe, foi me falar de um filho que ela não sabia como era, né? Ou que ela não sabia porque ele se comportava dessa forma. A justificativa dela foi que quem educou ele foi a avó, por isso que ele agia dessa forma, né? Então, tá errado também. Uma mãe negligente. E que ainda respondia, porque foi ela que foi a primeira sessão, o que não seria justo, né? Quem deveria estar lá é a avó, porque, né, a avó educou, apesar de erroneamente, mas educou. Então, você percebe que sempre os limiares trazem consequências negativas, né? E qual seria a maneira, até pela literatura, da habilidades parentais a mais adequada? A participativa, como eu disse para você no início. Deve ser, sim, exigido da criança, né? Toda criança tem capacidade. Gente, uma criança de 2 anos e meio, ela sabe guardar os brinquedos. Keila, mentira. Sabe. Porque eu faço isso com meus pacientes. Uma criança de 2 anos e meio, ela não sabe calçar o sapato. Não sabe sozinha, mas ela já faz com ajuda. Mentira, Keila, faz. Né? Então, os pais, Gerlane, às vezes, eles não sabem, talvez não leiam, ou talvez não tenham curiosidade de acompanhar os marcos de desenvolvimento das crianças. Né? Hoje a literatura está aí, você colocar no Google lá, marco de desenvolvimento infantil, tem tudo que uma criança consegue fazer com idades, né? A idade de 0 a 2 anos ela consegue fazer isso. Hoje, gente, a ciência, a tecnologia está a nosso favor, né? Então, assim, eu consigo saber o que o meu filho é capaz de fazer, comparado ele com crianças da mesma idade. Então uma criança, e isso até é um alerta para identificar sinais de atraso, né? Então, hoje, cada vez mais cedo, eu recebo em consultório pais e crianças pequenininhas já querendo, e os pais que eu acho que tem uma coisa errada. Olha só, tem isso, isso. O meu outro filho, ou o filho da minha vizinha, fazia isso e ele não faz. Tem alguma coisa errada. Então, isso também, além de ser
um fator que vai contribuir na educação do teu filho, saber o que ele consegue ou não fazer para auxiliá-lo nesse processo, né? Também vai ser algo que você vai poder acompanhar. E quanto mais cedo você identificar alguma dificuldade, algum atraso, melhor para o desenvolvimento dele, né? E o pai que, enfim, é agressivo, normalmente, ou, né, tem essa parte mais da irritabilidade, como eu falei, a princípio do autoritarismo, tem crianças ou desenvolvem filhos muito medrosos, ou crianças que têm autoestima baixa, ou que vão querer o tempo inteiro ser melhor que todo mundo e não vão conseguir, vão se sentir sozinhos. Existem várias coisas negativas em cada uma dessas áreas, de maneira negativa, né? Mas o adequado é, sim, o meio termo, sempre, né? 50% de exigência, 50% de afetividade. Eu preciso ensinar o meu filho com amor, né? Eu preciso dizer que o não, você não pode fazer isso. Ah, mas por quê? Porque não é o momento. Porque não foi o que a gente combinou. Ah, eu vou dar logo o celular para ele me deixar em paz. Não faça isso, pai. Pelo amor de Deus, não faça. Não faça. E isso também pode ser motivo de um outro debate nosso, Gelane, que também descobri lá no Congresso que pode ser que se torne até um CID, essa questão eletrônica, do vício em eletrônicos. Cada vez mais cedo as nossas crianças estão ficando viciadas em eletrônicos, né? Então, elas estão seguindo correntes, né, de situações erradas e de transgressão aos pais, de transgressão às leis do condomínio por causa dessas correntes, né? Crianças pequenas, então, assim, está cada vez mais prejudicial o acesso à tela, mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter. Tudo também nessa questão da permissividade dos pais, ou da negligência dos pais. Ah, tá lá com o celular, o menino não sabe de nada, não. Não sabe de nada? Ele precisa nem saber escrever, ele vai só lá no YouTube, assim, ó. Opa, põe só o dedinho, né? Então, realmente, precisa, sim, educar com amor. Precisa, sim, educar com controle. É possível? É. É fácil? Não é. Mas existe um caminho que está cada vez mais claro para aqueles que querem buscar e querem se submeter a isso, né? E que é possível, sim, resultados satisfatórios quando se trata de saúde mental. Uhum. E quando a gente fala nessa questão de é possível, não é fácil, toda essa questão de impor limites, impor autoridade ali, não tem como a gente não falar sobre a questão da punição física. Estou falando ali da palmada mesmo. Uhum, E aí a sim. gente volta lá no pai que diz: apanhei mesmo quando eu era criança, e isso. Olha, eu já vi um discurso de gente falando, e isso foi que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Nossa. Eu apanhei do meu pai e da minha mãe. Se não fosse isso, eu não seria uma pessoa hoje que eu sou. Enfim, já ouvi esse discurso, né? Então, eu queria que você falasse também sobre essa questão. Tem aí lei da palmada, aí vem o pai dizendo: pronto, agora eu não posso, Deus livre se eu encostar no meu filho, porque meu próprio filho eu não posso. Mas tem uma explicação para isso, tem uma explicação para a aplicação dessa lei, né? Porque para essa matéria que eu escrevi, inclusive, pesquisei vários artigos que as pesquisas, a neurociência já divulgou sobre danos até neurológicos, né? Sim. Nessas aplicações assim de punições físicas, né? Então você pode explorar um pouquinho melhor aí dentro dessa expertise aí da neurociência sobre esses danos e sobre a ineficácia, né, desse tipo de educação baseada ali na palmada. Eu tô falando palmada para ser simpática, né? Porque tem pais que Sim. perdem o controle total e, enfim, né? Comenta pra gente um pouquinho sobre isso.
Então, Gerlane, também é algo que é polêmico. Hoje em dia já tem a lei, né, que protege, entre aspas, esse comportamento inadequado, esse comportamento agressivo. Mas o fato é de que não é adequado, nunca foi adequado, né? Entendendo o que a Bíblia fala, entendendo os preceitos de um relacionamento saudável, a gente nunca ouviu, né, biblicamente falando, que Jesus batia nas pessoas para que elas aprendessem ou que resolvessem segui-lo, né? Então, o próprio Jesus educou de uma maneira participativa, né? Teve uma vez lá que ele ficou nervoso lá quando o pessoal estava vendendo as coisas na frente da igreja, mas ainda assim ele não bateu em ninguém, né? A gente não tem histórico disso. Então, nunca foi algo tido como verdadeiro. E sim, gente, a palmada, a agressão, ela causa danos não só emocionais, mas neurológicos, né? Ou neuropsicológicos. Exemplo disso é a depressão e a ansiedade. Quantos pacientes adultos eu tenho que levaram surra quando eram crianças, que foram maltratados quando eram crianças e hoje tomam 3, 4 medicamentos de tarja preta? Porque o funcionamento foi desordenado, não porque nasceu com depressão, porque a depressão é um estado, vocês sabem disso, né? A depressão é um estado mental ali, e muitos passam 6 anos, 5 anos, ou vivem a vida inteira com esse estado. Por que será, né? Então, assim, por que será que tem tantos adultos? Há alguns anos era a depressão, mal do século, hoje é a ansiedade, né? Então, todo esse efeito, todo esse movimento, todo esse resultado, com certeza foi dos pais que diziam, porque eu bati, né? E ele vai ter que aprender dessa forma. Ou também temos casos que foram abandonados, né? Ou ainda que foram muito permissivos, e aí quando ele vai para o mundo lá fora, ele sabe que tem regras, ele sabe que ele não vai poder chegar a hora que ele quiser, que ele não vai poder fazer o que quiser. Aí mas minha vida inteira, minha infância inteira eu fiz o que eu quis, por que agora as coisas são diferentes? Aí tem uma outra construção de mundo que não há nada que traga felicidade, né? Então, olha só quantas coisas negativas quando se tem essa questão da forma errada, da agressão em especial, né? E sim, a agressão, ela pode causar também, ou pode transformar, né? A gente tu deve ter visto isso estudando psicologia, ou vai chegar lá na psicopatia, né? Então, as pessoas podem se tornar psicopatas, antissociais, foram tão maltratadas ou foram expostas tantas vezes a situações de agressão que para elas eu agredi o outro ali é natural. Eu né? E entendo. tem gente que é grossa com os outros, eu não sei se tem uma pessoa que eu conheço que ela tem algumas respostas assim, um pouco mais secas, sabe? E eu entendo, foi a educação dela. E aí alguém fez uma comparação. Mas a Keila é um amorzinho. Por que tu é assim? Né? Essa pessoa falou, mas cada um tem a sua personalidade, né? E tem a história de vida que ela já me contou. Então, a pessoa foi tão exposta a essa forma de tratar, que a resposta dela não foi ou seca ou grosseira. Não, entende? Fica tão natural que fica igual ali andar de carro e não é natural, né? E não deveria ser natural falar ou tratar as pessoas ou falar um palavrão ou enfim, né, causar uma briga no trânsito, né? Porque o cara te cortou, né? Então, isso tudo vem de uma cultura agressiva que a maioria de nós somos expostos, ou grande parte de nós somos expostos, que aí quando se vai crescendo, vai se absorvendo tanto que não sabe agir de outra forma, né? Então, que filho que você vai criar para o mundo, né? Que cidadão, que profissional nas relações você vai criar? Então, é importante que essa educação, sim, seja baseada na comunicação não violenta, baseada na positividade, no reforçamento, de maneira que
ele entenda quando ele for, ou, opa, desculpa, eu fui um pouco grosso, ainda que aconteça, porque a gente não é perfeito, né? Olha, desculpa, naquela hora eu não percebi, ou desculpa, né? Então, é importante que tenha esse movimento, porque, do contrário, as implicações, as consequências na vida psicológica, se os nossos pais já sofreram ou ainda sofrem com esse mal, imagina os nossos filhos se continuarem recebendo esse tipo de educação, né? E é importante falar que a punição não é só física, né, Gerlane? A punição também é psicológica para as crianças e adolescentes. Aquilo que a gente comentou no início. O fato de um pai demonstrar ou de falar porque o seu irmão precisa ser mais cuidado que você, porque o seu irmão precisa, você não precisa. Isso também é uma violência. Isso também é uma forma de dizer que ele é menos amado. Não existe menos amado quando se tem 2 filhos. Não deveria, né? Se o pai tem essa divisão para ele não precisa passar isso para a criança. Senão ele vai crescer levando isso para a vida. Né? Isso também é uma forma de violência, que vai implicar lá na frente muita coisa. E leva para a vida, leva para todas as relações, né? A gente está falando disso, não tem como não tocar na violência psicológica, né? Inclusive, é um tema que eu vou falar também mais para frente. Eu quero até, trazendo aqui para a atualidade mesmo, eu fui falar para alunos, hoje, inclusive, uma palestra para falar sobre violência psicológica. E um momento lá da palestra, eu coloquei no slide assim, você consegue lembrar de uma palavra que você ouviu que te fez se sentir um lixo? Um monte de gente levantando a mão. Nossa, aí eu fui ouvir as palavrinhas, eu digo, alguém quer falar a palavra? Eu. Nossa, o que eu ouvi de insultos que eles ouviram já de alguém. Nossa, gente, que horror. Foi assim, de arrepiar. Sabe? E eles queriam falar, não queriam parar de falar, olha, uma vez me disseram isso, uma vez me falaram isso, uma vez me falaram isso. Isso é muito, assim, prejudicial. Aí a gente vai trazendo tanto da violência psicológica quanto essa punição física, que uma não se desvincula da outra mesmo, como você falou mesmo agora há pouco, que, por exemplo, quando a pessoa ouve isso, ela entende que ela é isso, porque ela não tem a maturidade cerebral para discernir. Não, ele está falando isso porque ele está com raiva, está num momento ruim. Não consegue. Não, né? não consegue. É muito interessante essa questão aí da neurociência, né? Já sabe que eu vivo aí. Tá com uma linha bem tendenciosa. A neurociência, ela explica sobre esses estágios de maturidade cerebral ali no desenvolvimento humano. Então, nesse estágio, assim, né, da criança ali, tal, ele ainda não tem esse discernimento. Não, meu pai me falou que eu sou inútil, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu nem deveria ter nascido. Não, ele só falou isso porque ele está com raiva. Não, ela não consegue discernir, separar isso. Ela toma... E não esquece, né? E não esquece. Como ela não tem essa maturidade cerebral, ela não consegue discernir, então ela toma para si e ela entende que ela é aquilo. Não que ele falou no momento de raiva, ela é aquilo, internaliza e muitas vezes leva, dependendo ali da fonte de idade, né? Leva para a vida. E aí, quando cresce com aquela ideia de que é aquilo, é emprestado, é inútil. Eu estou falando aqui algumas palavras que eles me falaram. Inútil, não serve para nada, Nossa. é burro, enfim, muitas coisas, sabe? Pesadas, assim. E aí, trazendo para a agressão física, a mesma coisa. Ele sofre agressão física, ele entende que é normal, ele também pode agredir alguém, que é normal. Sim, foi tão exposto que para é natural. Tá tudo bem. Ao inverso também, se ele é agredido por um parceiro ali, de repente, quando casa, ele permanece ali, porque ele acha que é normal. Ele foi agredido a vida inteira, é tranquilo, é normal, é coisa da vida. Né? Aí, como você bem pode falar mais do que eu,
Na clínica, com certeza, você já viu uma mulher que fala: o meu marido me bate e tudo, mas ele é tão bom comigo, eu não sei porque eu não consigo me separar dele. Olha só, por que é que não consegue? Né? Porque, nossa, tantos casos de agressão ali, violência doméstica, a mulher, às vezes o homem também, né, sofre uma agressão ali do marido ou da esposa, mas não consegue separar. Ou então separa, volta. Faz ali o BO na delegacia, vai lá e retira a queixa. Não consegue sair daquele lar de agressão. Por quê? Vai investigar para ver, né, o histórico daquela pessoa ali. Então, mais ou menos isso, né, que acontece. Como você bem falou aí, se torna normal, se torna... e leva para a vida toda. E aí, impacta em todas as relações que eles vão ter no futuro. Sim. E eu já tive, né, casos, mas um que me chama a atenção, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao educar os nossos filhos, né? É uma paciente minha, né? Fui chamada para fazer uma perícia, e a perícia era que ela estava sendo abusada pelo próprio pai, né? Olha só que contexto, não é, e era um abuso sexual mesmo. E a mãe, quando descobriu, foi na delegacia, é exatamente esse discurso aí que você colocou. Foi na delegacia, fez a queixa, a criança passou por toda aquela situação de investigação, de exame e tudo mais, foi constatado tudo, né? Não, desde de algum tempo, tipo, não foi uma vez só, ele já estava fazendo há algum tempo. E aí o homem foi preso, o pai da criança foi preso. Só que um belo dia, essa mãe, que com certeza estava adoecida, falou que estava com saudade do marido, do nada virou as costas para a filha e foi lá e retirou a queixa do pai. Em menos de, sei lá, eu não sei o que aconteceu bem com o processo, mas ele não ficou nem metade do tempo que ele deveria ficar, porque a mãe fez lá, contratou advogado. Olha que absurdo. Se eu não tivesse vivido, eu não estaria contando isso aqui para vocês. Contratou um advogado para tentar amenizar a situação do marido. A menina, nesse período, a menina foi ficando mocinha. Ele volta para dentro de casa. Olha o absurdo. Ele volta para dentro de casa, ela ficou desesperada e saiu de casa. Foi morar, sei lá, com vizinhos, com amigos, né? Então, olha o que uma educação, né, punitiva, com certeza, né? E aí eu fui estudar a história dessa mãe. Essa mãe também foi muito, muito agredida, também veio de um lar muito rígido, né? Enfim, e que o pai também parece que tinha algum histórico de agressão com a mãe. Sabe aquela família que parece que vai levando a cultura da violência e é tudo natural? E, de fato, essa menina, né, que agora é uma mulher, sofreu bastante, teve que abandonar a própria casa por medo de uma exposição de novo a uma agressão que ela sabia que ia acontecer. Era fato, né? E a mãe, por ser tão natural, tipo, eu já vivi, a minha mãe já viveu, e tá tudo bem, ela também vai, né? E isso não é saudável, gente, né? Isso não deve ser tido como natural, porque não é. Então, a gente precisa fazer um movimento reverso, sim, a gente precisa andar contra a maré do que está todo mundo falando, sim. E volto a repetir, não é fácil, mas é o caminho que a gente vai ter resultados positivos e ter minimamente uma saúde mental, né? Que é o que a gente busca. Com certeza. E, assim, a gente pincelou aqui sobre esses estilos parentais. Você falou aí, sim, citou, permissivo, negligente, foi jogando umas palavras aí. Isso são classificações, né, de estilos parentais. Para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, que está muito boa, acho que daria uma noite inteira de sim, com certeza. Mas, assim, para a gente fechar, vamos dizer, com chave de ouro, a gente
podia falar um pouco, você podia falar para a gente um pouco sobre esses estilos parentais, mas não só sobre como eles são, mas o que eles podem causar nessas crianças, por exemplo. Os pais permissivos criam filhos como? Os pais negligentes criam filhos como? E qual o ideal, assim, né? A gente pincelou tudo aqui, mas vamos amarrar para as pessoas poderem entender que isso, inclusive, é trabalhado pelos profissionais, né? Pelos psicólogos, enfim, essas pessoas que podem ajudar esses pais, né? As pessoas que estão assistindo ou ouvindo isso daqui hoje, elas saberem que elas podem procurar uma ajuda, uma orientação, que isso já é estudado, já é comprovado cientificamente, e se elas fizerem da forma como é mais, não é a forma certa, a forma como é mais recomendada, que pode trazer mais benefícios, né, para esses filhos, porque não é uma regra, a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de uma receita de bolo, que se você colocar os ingredientes, o chocolate e o negócio ali, ele vai sair, de repente, um brownie às vezes. Ou se você colocar outro ingrediente, ele vai sair outro. Não, é ser humano, né? Você vai fazer... Eu tenho certeza, falando como mãe, assim, eu tenho certeza que os pais querem o melhor para os filhos, né? Sim. Então, se ele procurar a melhor forma, há uma probabilidade maior desse filho ser uma pessoa melhor, com menos problemas e com, como você falou, minimamente com uma saúde mental e emocional ali mais aceitável, né? Porque é ser humano, a gente não tem como ter o controle. Mas comenta pra gente um pouquinho sobre esses estilos parentais, o que a psicologia fala, que filhos, esses filhos criados por esses pais nesses estilos serão, e qual é o mais ideal ali, mais recomendado? Sim, Gerlane, então vamos lá. O permissivo, né? É aquele pai que tem alta resposta às necessidades do filho, né? O filho, pai, eu não quero almoçar hoje, eu vou comer já o bolo. O pai deixa o menino. Aí o menino tá na hora de dormir, menino, larga essa TV, larga esse celular. Aí, mãe, deixa eu só terminar aqui mais essa partida do jogo. Aí deu aqui meia hora o pai, menino, tá na hora de dormir. E aí o menino vai noite adentro, né? O que acontece? A maioria desses pais, eles têm um padrão dos pais do nosso século. Pais que trabalham muito, né? Que sim, então, dar o melhor da melhor escola, enfim, eles dão muita afetividade, mas exigem pouco. Lembra daquela receita que a gente estava falando lá no início, né? Então, que deveria ser 50-50. Então, esses pais, eles dão muito e não exigem quase nada. É mais ou menos isso, né? E o resultado? Qual que é a consequência de um filho que é educado com esse tipo de pai permissivo? Elas têm um nível até baixo de depressão, até em alguns momentos tem a boa autoestima, mas elas acham que o mundo também tem que dar tanto quanto os pais dela davam, aquilo que a gente estava brincando, né? Mas, nossa, quando eu recebi tudo, eu quero... por que no trabalho é diferente? Porque as coisas não giram ao meu redor. Lá na minha casa era, né? Por que agora eu tenho que pagar tanto de aluguel? Porque, né? Então, olha só, eu preciso pagar boleto amanhã, né? Então, acaba que são pais que superprotegem tanto os filhos, que dão tudo que os filhos querem, que eles não conseguem deixar os filhos crescer, né? E aí, nas relações, eles se tornam pessoas que apresentam baixo nível acadêmico, que às vezes não se destacam no trabalho, porque são conformados, né? Não tentam buscar ali coisas mais desafiadoras, supervalorizam o trabalho rápido ou ganho rápido sem esforço, né? E profissões que eu tenho que trabalhar pouco para ganhar muito ou para não fazer quase nada, tá? Então, de fato, esse ser educado nessa forma
acaba que foge muito do que a gente chama de adequado, né? Dessa troca, dessa relação recíproca de dar e receber de maneira adequada. Ele quer receber muito, mas dar quase nada, ou dar bem pouco, tá? Já, por outro lado, o autoritário é aquele pai que, se a gente colocar no copo aí de novo, né? Na porcentagem, é o que exige, sei lá, quase 90%, ou 99%, e não tem nada de emoção, não tem nada de reforço, não tem nada de envolvimento afetivo. Cobra, que o filho tire 10 na prova de matemática, de inglês, mas na hora que o filho vai em uma apresentação de, sei lá, de esporte na escola, ele não vai ver a criança, né? Ah, se o filho chega com uma prova de 9,8, por que não tirou 10? Aí, no dia que o filho tira 10, olha, pai, tirei um 10, tu não fez mais do que a tua obrigação. Sabe? Tu diz que tu só vive para isso, tu só vive para estudar, não faz mais. Então, olha, o pai autoritário é assim, né? Então, o que ele gera? Que filho que, normalmente, pela literatura, ele acaba gerando? São filhos que, sim, até têm muito bom desempenho, na maioria dos casos, no trabalho, viram destaque, são obedientes, são submissos, mas eles se colocam em situações que eles querem ser sempre os melhores, que eles querem estar sempre à frente, querendo sempre ser reconhecidos por algo que eles não tiveram lá atrás, que eram os pais, né? Então, por isso que essa relação, a base dela precisa ser equilibrada, porque ele acaba dando mais do que recebendo, é exatamente o contrário, né? Eu tenho que dar muito, 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 muito para eu receber alguma coisa. E nas relações não deve, né? Nenhuma relação deve ser dessa forma. E tem o negligente, que, ao meu ver, é o que gera pessoas mais doentes, né? Os dois geram, mas o negligente pais que abandonam, simplesmente não se dão ao trabalho de educar, de dar o que é básico, além de comida, né, necessidades básicas, a emoção. Ah, pai, tirei 10 na prova. Cara de paisagem, né, para quem está ouvindo. Então, o pai não está nem aí, né? Tá aqui no videogame, né? Ou tá aqui na cozinha, ah, legal, ou nem responde, né? Então, nem vai na escola, nem vê se a criança precisa de ajuda na tarefa de casa, é realmente negligente. E a consequência, como eu falei, é o mais danoso, porque é os que apresentam baixo desempenho, é os que não conseguem normalmente se formar em algo um pouco mais a nível de postura profissional, não conseguem se destacar muito no mercado, não conseguem se destacar nas relações, têm baixa estima, na maioria dos casos tem depressão, tem ansiedade, né? Então, esse grupo de pessoas que tiveram educação negligente são os mais comprometidos emocionalmente, em todos os sentidos, tá? Se sentem incapazes, se sentem feios, se sentem que não vão conseguir nada, não vão construir nada, porque, afinal de contas, as pessoas que mais deveriam ter dito para ele, você consegue, você é demais, você é genial, você vai... E nunca falaram isso para ele. Uhum. De onde eles vão ouvir isso, né? Teve uma validação. Onde eles vão buscar toda essa motivação, ou esse senso, né, de pertencimento, esse senso de eu consigo alguma coisa? Não teve, né? E a base não foi estabelecida ali. E o adequado, Gerlane, é o pai participativo, é o pai que impõe limites, é o pai que faz combinados, é o pai que diz, olha, filho, a gente vai fazer a tarefa, mas daqui a pouquinho, que tal a gente ver um filminho juntos? Mas que tal a gente ler um livro juntos daqui a pouco? Ah, mas que tal a gente jogar aquelas cartinhas que você adora depois da tarefa, né? Ah, pai, eu tirei 10. Nossa, filho, que bacana, você é um gênio, você é demais, você pode fazer o que você quiser. Ah, mãe, eu tirei 6. Filho, você foi bem, mas você pode melhorar. A mamãe vai ajudar você a melhorar. Né? Não reforçar aquilo que é negativo, sempre com aquele ar de que você pode mais. Né? Não está tão bom, mas a gente pode melhorar isso. Vamos melhorar? Vamos juntos, eu te ajudo.
né? Então, nesse movimento de participação, nesse movimento de ele não está só em nada, né? De que ele ainda que esteja ruim, ele não está só. Esse sentimento os pais precisam dar, né? Eles precisam implantar no coraçãozinho, na mente, na emoção da sua criança, porque, nossa, problemas diversos, crueldade, corrupção, né? A gente cresce, a gente se depara com esse mundo terrível, e se a gente não tiver o mínimo de estrutura emocional, a gente perde o chão, né? Como muitos estão aí medicados para conseguir ter uma vida saudável. Então, é importante, como a Gerlane disse, que você, pai ou mãe que está vendo, que está ouvindo a gente, perceba, faça essa reflexão, como que eu estou educando meu filho? Né? Ai, mas que estilos são esses? Qual será que eu fui educado? E como eu estou fazendo com meu filho? Porque a gente tem essa escolha, né, Gerlane? E eu acho que isso que é fantástico. Eu sou adulta hoje e eu vejo coisas que a minha mãe errou quando me educou, né? E eu, se tiver filho, né, vou tentar fazer diferente, porque eu posso escolher. Eu sei o que fizeram comigo, eu sei o que é adequado, né? Então, esse é uma coisa muito legal da gente estudar. Eu sei o que é adequado e vou tentar parecer mais com o adequado. Respeito a forma que a minha mãe me educou, respeito. Me tornou uma pessoa boa? Me tornou. Mas, se eu posso ser melhor, se eu posso reduzir os efeitos, né, as implicações negativas que isso vai ter para o meu filho, por que não fazer assim? Né? Então, eu acho que é bem por aí. Se a gente tiver um pouco dessa consciência, desse senso de responsabilidade na educação, acho que muita coisa poderia ser diferente. Nossa, com certeza. E assim, como você falou, o conhecimento é a chave para isso, né? A gente está aqui, olha, conversando sobre coisas que a neurociência descobriu, que está estudando, investigando, está oferecendo para a gente aí essa bagagem toda de conhecimento, a maioria deles, muitos deles gratuitamente aí Sim. na rede, como esse daqui, né, que a gente está aqui, olha só, você, anos de estudo aí, e está trazendo para a gente, olha só, é a sua contribuição ali, né, para a sociedade, para que os pais possam ter esse auxílio, que eles saibam que tem esse auxílio do profissional, que eles podem fazer melhor, que eles podem cortar esse cordão umbilical aí das suas, né, dos seus pais e avós, que às vezes sofreram bastante. Às vezes, quando eu converso, eu falo que as pessoas relatam isso, que os meus pais e tudo. Não é que a gente esteja culpando os pais e os avós, né? Porque às vezes nem eles mesmos sabiam que não era o modo adequado. Não tinha esse conhecimento, não tinha Era reprodução, né? Só era reprodução. Fizeram assim, eu vou fazer assim. Exatamente, simplesmente a reprodução ali daquele comportamento, aquele tratamento, aquela educação que receberam, e por não saber que não era o adequado, apenas foram passando de geração em geração. Mas você que está ouvindo a gente, assistindo, você está vivendo num mundo com informações ali à vontade, então usufrua, né, disso. Faça bom proveito dessa informação que está aí, né? Toma para si, vou estudar, não, deixa eu ver o que é mais adequado. Mas a minha mãe fazia isso. Mas olha, não foi legal para mim. Olha como você se sentiu, né? Não foi legal para mim, então vou cortar aqui. Vou respeitar os meus pais, o modo como eles me educaram, mas eu também vou entender que naquela época era muito diferente. Eles não tinham acesso a esse conhecimento, né? E entender que eu não preciso repassar de geração em geração os erros. Eu vou repassando, né? Eu conservo aquela educação que eu recebi que me fez bem, me fez melhor como pessoa. Mas os erros eu não repasso, né? Às vezes, um dia eu vi uma figurinha, assim, um post na internet, que era uma ilustração, era um desenho, assim, de famílias e tal, passando, aí quando chegou na de hoje, ele cortava, assim, sabe? Porque é muito legal essas ilustrações, porque a pessoa enxerga e fala, nossa, realmente, eu vim trazendo isso
às vezes, né, sem tomar consciência ali do que era errado. Eu simplesmente só reproduzir. Mas a informação está aí, está aqui, né? A gente está falando, está trazendo. Então, eu espero que as pessoas tomem esse conhecimento e aproveitem, né? Eu faço isso. E olha que eu sou dessa geração aqui, não é muito longe, mas muitas coisas eu já consigo ver, né? E eu dialogo com a minha mãe. E ela fala para mim, poxa, olha, realmente, porque eu achava que era assim. E aí eu converso muito com ela, e falo pra ela, Sim. não, mas eu achei que era assim e tudo. Mas hoje eu entendo. E a minha mãe, ela é muito, assim, antenada, sabe? Uhum. Ela assiste muita coisa, ela lê muita coisa e ela reconhece muita coisa. Mesmo sem ter estudado, mas hoje ela meio que estuda vendo as coisas que estão Sim, disponíveis na internet, né? sim. Então, por exemplo, a minha avózinha, mãe dela, ela tá com um quadro ali de Alzheimer, né? E a minha mãe estuda, entre aspas, todos os dias. Ela vê canal no YouTube de pessoas que falam do Alzheimer. Ela Uhum. segue Instagram que o pessoal fala de Que Alzheimer. legal. Nossa, ela tem até um canal que ela sempre fala que é o Bom do Alzheimer, é bem legal esse canal, que é uma mulher que a mãe dela tem Alzheimer e ela retrata o dia a dia da mãe dela. Só que ela não só retrata, ela explica o comportamento da mãe dela, quando a mãe dela tá agressiva, a mãe dela não conhece mais ela, então como que ela lida com isso? E a minha mãe assiste tudo e reproduz, entendeu? Olha só. Ela não está numa universidade, mas ela está estudando sobre Sim, essa condição que a minha avó apresentou agora, para ela poder lidar com a minha avó. Olha só, que fantástico. E sim. eu também tenho feito isso, né? É meio que um laboratório para mim, assim. Eu tô com a minha avózinha lá, ela não me conhece mais, né? Mas ela tem um carinho por mim, eu acho muito engraçado, que ela fala assim, nossa, você... Mana, ela fala, amiga, você é muito bonita, você parece com o pessoal da minha família. Ela fala pra mim, Oh. sabe? Ela fala Aham. desse jeito. E assim, eu fico, converso com ela, eu tento lidar. Olha só, até o tratamento, quando ela fica, ela pergunta pelos pais dela o tempo todo, ela já tá fazendo 80 anos, né? E ela fica Uhum. perguntando pelos pais dela, que não sabe cadê a mãe dela. Claro, já faleceram há 30 anos. Sim, sim. Mas aí, o que que eu faço? Eu não confronto, porque eu sei que ela vai sofrer com aquela confusão, tudo isso. E tudo isso eu estudando. E a minha mãe faz a mesma coisa. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Ela veio daquela geração, mas ela está se atualizando, né? Sim, Então, eu não a culpo e nem culpo meus avós, porque a gente tem que entender que eles vieram de uma geração que não tinha tanta informação, que apenas reproduziram, como a gente bem falou aqui, né? Então, sim. as pessoas, se elas abrirem a cabeça, a mente, para entender que algumas coisas é pura repetição, elas, né, se inteirarem daquele assunto, acho que uma sociedade muito melhor que vai ser, e a gente está aí. Pessoas como profissionais como você, está aí contribuindo com isso, né, para que as pessoas possam ter uma vida mais confortável, uma vida mais aceitável. Perfeita nunca vai ser, Não. mas uma vida mais aceitável. Eu gosto de falar essa palavra, uma vida Sim, mais sim. aceitável e confortável, né? E esse olhar para a saúde mental e emocional hoje, que foi, eu acho que a única coisa que a pandemia trouxe para fazer os olhares se voltarem para isso, foi bom nesse sentido, né? Que as pessoas estão procurando esse tratamento, procurando ajuda e discutindo mais, explorando mais esse assunto. Isso aí é a parte boa, a única, eu acho, Sim. parte boa desse momento aí que desencadeou muitas coisas, né? Então, eu aproveitando aqui para já te agradecer esse momento que a gente teve aqui, foi muito enriquecedor, tenho certeza. A gente falou aqui, a gente resumiu muito, porque a gente podia falar com muitas coisas, em vários
Se quiser, a gente Sim. tem isso, a gente pode até falar em outro momento. Tem que controlar. Vasto, mas importantíssimo. Então, já fica até o convite para voltar, para a gente depois conversar sobre outros assuntos, porque é muito bom, a gente aprende e a gente ajuda muitas pessoas que às vezes caiu aqui de paraquedas e falou, nossa, poxa, se eu soubesse disso antes. Tá, mas você soube agora, então aproveita. Utilize, né? Então, Gerlane, eu que agradeço mais uma vez o convite. Costumo dizer que quanto mais eu falo, mais eu aprendo, né? Isso é natural. E me coloco à disposição também para voltar em outros momentos, para falar das coisas que eu disse que ia falar aqui, mais a fundo, né? Vamos marcar na agenda. E dizer que eu espero que seja útil o que a gente conversou, né? Porque quantas e quantas noites e quantos eventos que a gente participa, que a gente, nossa, essa informação, eu queria que tantas pessoas soubessem, né? E elas chegarem em você, né? Então, isso é muito legal. Então, se você buscou, se você caiu de paraquedas nesse canal, ou nesse podcast, saiba que você foi privilegiado e que utiliza essa informação de uma maneira adequada, né? Porque realmente são poucas pessoas que buscam conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai acrescentar na sua vida, né? Então, eu espero contribuir mais ainda. Fico à disposição para outras parcerias. E fica o meu abraço também para todo mundo que está ouvindo, que está vendo a gente aqui. Muito obrigada. Aproveita, então, deixa teus contatos aí, redes sociais, para quem quiser, de repente, falar com você, ou então quiser também seus serviços, né, esse acompanhamento. Sim. Deixa aí as tuas redes sociais para as pessoas poderem te achar, te mandar mensagem lá. Então, no meu Instagram é doutora Keila Salles, né, Keila com 2 L's. E eu tenho contatos em Belém e em Florianópolis. No momento, são esses 2 lugares do Brasil que eu presto serviços, né? Então, lá pelo meu Instagram tem os números de telefone. Se você quiser entrar em contato, a gente pode estar conversando, tá? E é isso. Legal. Então, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Né? Já está agendado aí o próximo, vamos falar muito mais, a parceria aí eu espero que dure por muito tempo. Sim, vai durar. Poder contribuir. E eu ir aprendendo, né, com essa sua vasta experiência aí também, e a gente contribuindo de alguma forma isso para as pessoas. Tá bom? Você que ficou até agora com a gente, né, assistindo ou ouvindo aí, muito obrigada também pela sua presença aqui de alguma forma com a gente, deixa comentários aí, deixa sugestões, o que você quiser ouvir e ver por aqui, tá bom? Muito obrigada. E até o próximo, né, Keila? Até o próximo. Isso aí. Até mais, beijo pessoal. para todo mundo. Tchau, e tchau. Até mais. Valeu. Yeah. Yeah. Yeah.